Olá pessoal, emanando boas energias através deste vídeo. Nós esperamos que todos aqueles que tiverem interesse em acompanhar até o final o que temos a dizer possam assimilar não só o conteúdo que nós nos dispomos a passar aqui, mas que assimilem também as energias positivas que estão firmadas aqui na nossa egrégora no Espaço Equilíbrio Essencial Terapias Holísticas Integradas. Sou Brian, sou terapeuta holístico e o propósito deste vídeo é explicar um pouco mais sobre a terapia de acordos espirituais. Cada vez mais pessoas têm procurado o tratamento e muitas vezes chegam ao tratamento sem muitas informações prévias. Então, todos aqueles que de repente estão pensando em iniciar a terapia de acordos espirituais, existem algumas informações básicas que gostaríamos de passar com esta oportunidade. O espírito que nós realmente somos, nossa essência, o espírito é eterno, encarna de forma seriada em diferentes situações para vivenciar diferentes experiências de vida. No período entre estas, realiza seus acordos espirituais, traça objetivos específicos para a sua vivência na matéria. Após renascer, esquece seus projetos e por vezes se distancia de sua missão, sendo que na infância, adolescência, pode ficar abalado com algum evento doloroso ou mal compreendido e trazer essa emoção negativa para o momento presente, em forma de doenças físicas, emocionais ou espirituais. E é muito interessante que todo tratamento holístico, todas as terapias holísticas, elas dão esse enfoque ao ser integral. A palavra holística, o termo vem de holos do grego, que significa inteiro, todo. Então a terapia, todas as técnicas são integrais, assim como a terapia de acordos espirituais, que busca de forma profunda nos reconectar com o nosso entusiasmo existencial, nos reconectar com a nossa missão enquanto quem somos no momento presente. É uma técnica terapêutica sem vínculos religiosos, onde constante busca com o auxílio do terapeuta despertar seu entendimento, um entendimento profundo pela oportunidade de estar encarnado, de estar em trânsito com uma oportunidade física, compreensão acerca de seus planejamentos familiares, espirituais, profissionais, além de dissipar na memória inconsciente eventos traumáticos ou chocantes do passado que estão gerando sofrimentos e problemas no momento presente. Às vezes a pergunta é: vou fazer essa terapia então, mas para que ela serve? O inconsciente grava diferentes situações vividas em sua memória, e em casos de eventos traumáticos ou chocantes, o inconsciente pode ser incapaz de processar a experiência passada como uma experiência já concluída, ou seja, mantém ativa no momento presente ou ativando através de gatilhos mentais específicos que têm relação com o evento traumático. O inconsciente também pode distorcer uma experiência traumática, tornando-a maior ou pior do que realmente foi. A terapia busca a catarse, ou seja, a liberação desse trauma, dando um novo significado, no caso, para quem vivenciou aquela experiência, transformando o trauma em uma experiência de vida. A terapia de acordos espirituais, então, integra razão, intuição, emoção e sensação. Dessa forma, nós vamos percebendo que o método ele foi elaborado de uma forma que realmente é capaz de promover essa cura emocional, promover essa cura física, mental e espiritual. Dessa forma nós vamos nos sentindo integrados conosco mesmos, integrados com a nossa missão, com o objetivo da nossa vida. Uma das questões, como é que funciona essa terapia? Como ela funciona? O método possui 4 sessões básicas, ou seja, essas sessões elas vão acontecer no período de um mês, sendo que acontece uma sessão por semana, São 4 semanas então, onde o consultante vai escolher uma data e um horário específico, e semanalmente, uma vez por semana, naquele dia da semana e horário marcado, nós teremos então as sessões de acordos que duram cerca de 1 hora, podendo chegar até 2 horas, de acordo com cada caso, de acordo com a necessidade de verbalização de cada consultante. O tempo ele não é pré-determinado, podendo chegar ao máximo de 2 horas. Além dessas questões básicas, as 4 sessões possuem objetivos específicos. Na primeira sessão da jornada de 4 semanas dos acordos espirituais, nós trabalhamos então o pré-reencarne,
é o ponto inicial, é o ponto de partida de todo o tratamento, onde nós realizamos uma anamnese, uma entrevista, identificamos possíveis interesses, o foco do consultante em tratamento, quais questões específicas da vivência atual precisam ser trabalhadas, como funciona as crenças do consultante, né? A terapêutica ela tem um caráter espiritualista, pois aborda o fato de que possuímos muitas existências e que nossa existência possui um planejamento reencarnatório, mas também tem sido bastante interessante desenvolver esse método com algumas pessoas que, por exemplo, não acreditam na reencarnação, né? Conectar pessoas que não acreditam na reencarnação com o seu planejamento reencarnatório, às vezes alterando alguns termos. Tem sido uma experiência bastante gratificante também. Nesta primeira sessão, após toda a conversa, todos os exercícios de relaxamento que nós realizamos, acontece uma regressão então ao pré-reencarne, uma regressão ao momento onde o ser se preparava para essa existência, onde ele firmava os seus acordos especificamente. E o interessante do método é que reconhecer, identificar quais são seus acordos espirituais não necessariamente implica que você precisa cumpri-los. E aí nós vamos perceber que muitas vezes algumas pessoas possuem grandes desequilíbrios ou aquela sensação constante de não pertencimento, aquela sensação de desarmonia, desequilíbrio na sua existência como um todo, como se a vida não tivesse um objetivo importante, como se a existência não tivesse um motivo bacana, que gerasse entusiasmo. Muitas vezes o desânimo toma conta. E talvez isso esteja de fato muito conectado com a questão dos acordos espirituais, porque no nosso inconsciente espiritual, no nosso profundo, temos plena noção de tudo aquilo que planejamos fazer. Porém, muitas vezes, nós acabamos seguindo outros caminhos, acabamos nos afastando do nosso acordo espiritual. Estamos errados então? Não necessariamente. Às vezes essa alteração, essa mudança, ela pode nos levar para caminhos que nos conduzam a mais evolução, que nos conduzam a melhores resultados no final dessa jornada física. Então nem sempre mudar de rota é negativo, e muitas vezes é preciso então tomar consciência de que talvez aquele vazio se deva ao fato de não estarmos cumprindo nossas missões, aquela missão que planejamos cumprir. Mas isso não é motivo para desânimo, pelo contrário, é motivo para nos fortalecermos e deixarmos essa culpa incubada de lado e seguirmos com as nossas escolhas, sejam elas quais forem. De uma forma ou de outra, reconhecer e identificar seus acordos espirituais é sempre um processo de cura, seja pelo fato de nos reconectar com esse propósito, ou seja pelo fato de sabermos que às vezes a nossa impressão negativa do universo, do mundo, se deve ao fato de não estarmos fazendo aquilo que acordamos. Mas aí, se não quisermos retomar a essas decisões, a essas escolhas, podemos seguir com as mudanças que surgiram de forma consciente, sem pesos, sem culpas. Costumamos dizer também que a terapia de acordos espirituais, essa jornada de 4 sessões, além de ser um tratamento terapêutico dentro do holismo, é também um curso vivencial, que muitas coisas relacionadas a esse conhecimento da espiritualidade, esse conhecimento das energias, das nossas relações com seres desta dimensão e de outras dimensões, são elucidados, e muitas vezes essas pessoas não possuem esses conhecimentos e acabam justamente por intercâmbio com outros seres, com outras dimensões, encontrando situações complicadas nas suas existências, e isso também pode ser tratado. Na segunda sessão da terapia de acordos espirituais, nós realizamos uma purificação energética, uma purificação emocional. A conversa, o foco é tudo acerca do passado, né? Acerca dos desafios que foram enfrentados, se eles foram superados ou não, se eles estão ali ancorados naquele corpo emocional, muitas vezes como traumas, como crenças limitantes. E a regressão desta segunda sessão, ela é a infância. Então é uma regressão que parte do útero até o momento presente, passando por infância, adolescência, situações vivenciadas. Em todas essas situações nós vamos realizando o que chamamos de desmembramento das lembranças traumáticas, dissolvendo tudo aquilo que talvez está lá
nos gerando as limitações, nos gerando os medos. É um processo muito positivo, é um processo que acaba promovendo realmente muita cura. Nós vamos percebendo todas as questões relacionadas à vida, né, que já aconteceram, tantas questões relacionadas aos desafios, muitas vezes são vícios, e esses vícios, interessante salientar, que não são somente aqueles vícios materiais físicos, como por exemplo tabaco, né, o álcool, outras drogas. Os nossos vícios que mais nos paralisam muitas vezes são aqueles vícios emocionais, né, como o nosso orgulho, o egoísmo, atualmente, né, o materialismo tão forte. Então a gente consegue ir desmembrando tudo aquilo que não nos auxilia, sempre tomando consciência de que temos livre-arbítrio, somos livres e podemos sim optar por caminhos diferentes daqueles que planejamos, tendo consciência dessas escolhas, focando no nosso bem-estar, na nossa liberdade. Isso é algo que a terapia nos proporciona, a sensação profunda de liberdade, porque todos nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um direito nosso, todos possuímos esse livre-arbítrio. E assim a gente vai falando sobre algo muito importante também nessa segunda sessão, que é a relação com a constelação familiar básica, com os pais, com o pai, a mãe, os irmãos, parentes mais próximos, né? É sempre muito salutar. A terceira sessão, ela trabalha uma conscientização profunda do momento presente. Eu aqui, agora, eu presente no presente. Eu estou tendo consciência de que o tempo presente é um presente do universo a mim. Tem sido muito gratificante identificar que todas as pessoas que estão em andamento com a terapia ou que já concluíram, quando chegam nesta terceira sessão para realizar a conscientização de presente, elas estão com uma percepção de presente positiva, sendo que lá na primeira sessão, geralmente essa percepção ela não estava sendo uma percepção positiva. Os acordos espirituais dizem respeito também àquilo que nós fazemos para ocupar o nosso tempo, para ganhar a vida, as nossas tendências profissionais, as opções que fizemos relacionadas com o trabalho são abordadas de uma forma muito bacana, de uma forma bastante livre, que nos entusiasma, que nos faz perceber as coisas que estão aí constantemente ao nosso redor e muitas vezes acabamos distraindo. A última sessão, a quarta sessão, interessante frisar, a última sessão do processo básico de acordos espirituais, porque após completar a quarta sessão, fica a critério de cada consultante, se realmente vai ser a última sessão ou se ele vai dar continuidade. Mas nessa quarta sessão nós realizamos aquilo que chamamos de projeção de futuro. Após então o contato com o pré-reencarne, com a formulação dos acordos para a existência, após a segunda sessão, que é aquela purificação, aquela catarse, a terceira conscientiza do presente, chegamos no momento onde se olha para frente, onde se olha para o futuro, aquilo que se almeja vivenciar e tudo mais. E esse processo como um todo acaba promovendo cura, bem-estar, saúde integral, saúde holística. Quem tiver interesse em participar desse processo terapêutico pode chamar no WhatsApp 51 80 39 09 43 ou mandar uma mensagem em inbox que nós identificamos data e horário que se adeque às nossas necessidades e disponibilidades, certo? Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde.